não sei o que vou fazer amanhã, tem 4 dias, tá bom, marca aí. Eu organizado, acho que já começamos com o problema, né? Uma semana de filosofia e convido o delegado de polícia para falar, sem problema. E o delegado tem a ver com isso. Eu não tenho formação em filosofia, mas nos meus últimos estudos eu tive que me debruçar um pouco, né? Algumas questões filosóficas também, né? Ligadas à questão da violência, então eu tenho dedicado o maior tempo de pesquisa, né, em relação à violência do Estado, né? Eu não falo mais em violência policial, porque existe uma política, uma forma de razão de Estado, governamentalidade, várias questões que fazem diferença nessa violência. Acho um absurdo que nós ainda tratamos dessa violência como um tipo de função, fazendo a individualização da culpa, buscando o sujeito culpável, porque aí se troca as peças e a política permanece, a gente não chega até nunca. Casamento que eu participei, o major está preso, tem uma galera presa lá, e depois da prisão deles teve o caso da Cláudia, o caso do Degento, e a política continuou. Então, acreditar também, né, nesses processos de criminalização, de individualização dos sujeitos culpados para transformar essas relações dentro do Estado, então tem mudado um pouco, e acho que essa contribuição, inclusive, pelo meu polícia, para falar assim, enquanto eu maluco, foi criticando a violência da polícia, prendendo a polícia, portanto, estou ajudando a polícia, eu estou tirando, né, da conta dela, de um certo sentido, a responsabilidade pela implantação desse modelo de violência do Estado. Ele é operado pela polícia, mas não é a polícia que faz a gestão, né, digamos assim, política desse modelo. Não teria força, né? Porque a polícia ela tem uma força de armas, mas ela não tem uma força de gestão política, porque ao mesmo tempo que se dá força à polícia, com armamentos, tudo, você sucateia a polícia, as academias de polícia não submetem armas, são estratégia, os policiais cada vez refletem menos sobre a sua função como operador de segurança, são treinados para a guerra. Eu faço parte de uma associação formada por policiais do mundo inteiro a favor da legalização da produção, comércio e consumo das drogas, chamada LIP, que é a mão força, né, também essa polícia, que a gente estabeleceu como agente como a punição, e trouxemos um policial dos Estados Unidos, o Jim Frank, que está aposentado, e levamos lá na cidade da polícia civil. Chega lá e descobre que nós temos na cidade da polícia, na Rio de Janeiro, uma cidade cenográfica, que é uma favela onde os policiais aprendem a atirar. Isso deveria ser um escândalo internacional, mas não é. É tido como algo que é ponta de lança no treinamento policial. Atirar em favela no Brasil é a tecnologia de ponta de lança, né, no treinamento dos policiais. E a reflexão crítica acerca da operação, né, que se faz na gestão, na área de segurança pública pelo policial é esquecida, porque não tem uma biblioteca na academia de polícia. Foi fechada. Havia uma biblioteca quando tinha um convênio lá com a Estácio, que tinha um campus do Estácio na Galepol, a Estácio falou fora do mundo, não tem biblioteca. Isso é um absurdo, porque em termos históricos nós estamos perdendo muito, porque o conhecimento criminológico, eu vou falar um pouco disso para vocês, ele chega pela porta da polícia no Brasil. Os magistrados, eles iam na academia de polícia estudar o que estava chegando lá do tal do Londoso, né, do Garófalo. Então, todo o conhecimento da criminologia positivista chegou pelas portas da polícia. A polícia detinha um saber, né, acerca da operatividade, né, do sistema de justiça criminal. Hoje, a polícia não tem saberes. Hoje, a polícia tem armas e inimigos e um treinamento para usar essas armas em relação aos inimigos. Então, isso é um processo também, né, de sucateação, né, da instituição, a ponto de algumas pessoas, né, o deputado Itagiba, ele se refere a mim, até foi usado depois que ele era informante da Veja, do Reinaldo Azevedo. Esse era um Zacone, um delegado pensador. Um delegado pensador é uma coisa menor, né, tipo assim, esse cara não é polícia, ele pensa, porque para ser polícia não pode pensar, tá ligado? Então, é nesse ponto que nós temos essa situação que nós nos encontramos. Eu comecei a dedicar meus trabalhos acadêmicos onde refletir exatamente sobre essa situação da polícia, né, onde a violência passa a ser algo
como função, e não como desvio de função. Desvio de função da polícia hoje, para a sociedade, para os policiólogos, está cheio de policiólogos aí, é corrupção. O policial pegou um dinheirinho para não rebocar o carro. Né? E a corrupção da polícia é corrupção ridícula, né? Porque a polícia opera no mercado de serviços, droga, prostituição, jogo, comparado que é a corrupção da polícia, perto da corrupção, né, da licitação do Maracanã, fica até para rir. Fica 10 anos a polícia tem que estar se correndo, 10 anos para arrumar o primeiro na licitação do Maracanã. Não estou dizendo isso, que, pô, temos que conviver com uma polícia corrupta, mas o tema corrupção é algo muito mais abrangente do que o olhar para a discussão policial. Agora, o tema da violência não. O tema da violência é um olhar porque a polícia detém um monopólio no uso legítimo da força. Né? O que é isso? A gente não sabe até hoje. Mas temos que problematizar esse monopólio. Então, no doutorado, eu me deparei com os autos de resistência a partir de um problema de ciência política. A Anistia Internacional, no ano de 2011, observou que em 20 países que não tem pena de morte no mundo, ainda tinha a China, né? Mas eles não conseguiram os dados da China. No ano de 2011, 20 países que ainda têm pena de morte executaram 676 pessoas. 2011, 676 pessoas foram mortas pela pena capital, em 20 países não tinham dados só da China. No Brasil, neste mesmo ano, somente no Rio de Janeiro e São Paulo, 2 estados, não brasileiros, ações policiais, a partir de ações policiais se matou mais de 970 pessoas, ou seja, 2 estados brasileiros, Rio de Janeiro e São Paulo, produziram 42% a mais de mortes que em todos os países com pena de morte, tirando a China. A Anistia Internacional ainda brinca, se a gente dobrasse, né, o número de mortes, dava um empate técnico. Vamos supor que a China tenha matado o mesmo número dos 20 países, né, daria um empate técnico. É interessante que uma palestra que eu dei sobre legalização de drogas na academia de polícia, um policial falou: não concordo com nada disso, não, o traficante tem que ser executado que nem na China. Eu falei: nada, cara, tu está errado, sabe de nada. Os chineses é que tem que vir no Brasil aprender como é que se executa traficante. Tu tem que voltar depois para a China para dizer que não dá certo. Né? Porra, que isso? Nós vamos lá para aprender alguma coisa com a China? Ao contrário, porque aqui se mata muito mais traficante do que na China. E aí vem a seguinte pergunta, antes de entrarmos na análise dessa violência. Quem são os traficantes de drogas? Que é a pergunta do mestrado, eu publiquei, acabou sendo publicado o livro Acionistas do Nada, quem são os traficantes de drogas? Então, no mestrado eu problematizo a construção do crime do criminoso, que é um tema importante, que eu acho que a gente tem que avançar em termos de debate criminológico, porque muitas das vezes a gente se encontra ainda naquele debate antigo das 2 escolas criminológicas, né, uma do século XVIII e a outra do século XIX, do direito penal clássico e do positivismo criminológico. O direito penal clássico dizendo que o crime é um ente jurídico. Carrara, a escola italiana, por quê? Porque eles se opõem à ideia de crime enquanto pecado, porque era romper com o antigo. O rompimento com o antigo regime, então já não se tratava mais de deixar nas mãos do soberano a decisão sobre o que era crime e o que não era crime, era necessário, né, uma racionalidade que contemplasse, né, dentro do iluminismo, né, a incorporação da ideia de crime. Então, crime é um ente jurídico, está lá no Código Penal até hoje, é o artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, mas no século XIX começaram as pilhagens, né, o pessoal, né, no campo, indo para a cidade, começou a começar, né, crimes contra o patrimônio, e aí veio o grande discurso: olha, essa ideia de crime como ente jurídico, toda essa filosofia, isso não dá conta de resolver, né, as questões de ordem prática e reais do que é o crime. Então precisamos de um saber, né, que contemple o olhar para o crime para fora da filosofia. Né? A filosofia, né, não dá dando resposta, né, para essas transformações que já no século XIX estão acontecendo na Europa com o crescimento das cidades. E o tal é sempre o carro-chefe, né? O tal aumento da criminalidade, né, tal. E aí começa a surgir as escolas positivistas, surge Lombroso, Garofalo, todos buscando a ideia do crime como um ente natural.
Ou seja, construir um conceito de crime onde o crime possa ser visto como algo que esteja na natureza e não mais na norma, na abstrata, para poder ter uma ciência e a causalidade ali, né? As teorias todas que vinham da metodologia científica, da física, da química, né? Do curso causal. Então temos que saber qual é a causa do crime, era isso que os positivistas se debruçaram. Então o Lombroso, né, a metodologia dele era o seguinte: bom, se eu quero saber qual é a causa do crime, eu tenho que olhar o criminoso. Aonde estão os criminosos? Sempre mesmo. Aonde estão os criminosos? Para Lombroso e para a gente até hoje, estão no presídio. Então vou lá olhar esse cara, deixa ele levar no presídio, ver que os caras dão muitas rugas. Ele começou a fazer um tipo lá de criminoso nato pelo perfil, que eles tinham características semelhantes como tem hoje. Se formos ao presídio hoje, não tem que estar cheio de negros, muito mais negros no ambiente prisional do que na sociedade. Naquela época, o Lombroso passou a identificar um tipo criminoso nato, né? E hoje também se vê. Eu acabei de passar numa blitz que sensacional, naquela blitz que você vem de Copacabana, naquela rua, na Rua da Matriz. Na Rua da Matriz tinha uma blitz, 3 policiais, 2 negros, um branco, os caras com a blitz. Aí daqui a pouco tem um carro na frente do meu, o cara mandou o carro parar. Aí eu fui, passei, né? Quando eu passei, eu olhei pro carro, um negro dirigindo. Mas separado numa blitz móvel, os caras que estavam parando ele eram negros. Nós vamos falar disso depois, né? De como que, né, os processos de criminalização reproduzem lógicas, né, mesmo para aqueles que querem lutar, porque é impressionante como os negros hoje lutam para sair dessa discriminação buscando processos criminalizadores, prender, porra, quer dizer, ele quer usar o próprio veneno, né, como a lei Maria da Penha, no caso do feminismo, como homofobia. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas voltando à questão criminológica, bom, a ideia desse homem delinquente vai buscar uma causalidade na natureza, né, para a existência do delito. Isso tudo está aí até hoje, porque nós não falamos de coisas lá do século XVII, no século XVIII, século XIX, mas que são permanências, né? Então, essa visão do crime criminoso está aí até hoje, porque essas duas escolas dominaram, né, contemplaram todo o debate acerca da criminologia, até nós chegarmos na criminologia crítica, já no século XX, que vai romper com esses paradigmas etiológicos do crime. E aí a criminologia crítica vai dizer: olha, o crime não está nem na lei e o crime também não está na natureza. E a gente tem como provar isso. Por que o crime não está na natureza? Qual o comportamento mais próximo ao comportamento criminoso que nós podemos? Uma conduta humana que seja mais próxima a um crime natural. O homicídio. Matar alguém se aproxima muito da ideia de algo que naturalmente deve ser considerado como crime, mas não é. Eu estudei 300 processos de arquivamento de autos de resistência do Ministério Público, e o Ministério Público diz que aquelas mortes são legais. Sabe essa letalidade toda que a gente está falando, grande? É o problema do doutorado. Essa letalidade não está fora da lei, não. Essa letalidade está dentro da lei, contemplada através de um discurso que legitima ela na figura da identificação do inimigo morto. Então, quer dizer, nem o homicídio naturalmente é crime, porque o que vai construir, se ficar provado que alguém matou em legítima defesa, que é isso que se faz no arquivamento de autos de resistência, não tem crime. Então, nem o homicídio naturalmente é crime. E o crime que se não está na natureza, ele também não está na lei. Nenhum de nós aqui, olha, uma mulher que faz aborto não é criminosa, passível de cumprir uma pena de prisão em Bangu. Ninguém, nenhum de nós. Aliás, nem na igreja evangélica. Vai olhar como pecadora, mas não como uma mulher que tem que responder criminalmente, tem que ser presa. Sonegação fiscal, então, é ampliada, né? Tem que ampliar. Porque se quiser montar um negócio, né? Qual negócio bom para a gente montar hoje? Aqui na Unisa. Uma boa cantina, não. A franquia do McDonald's. Isso funciona em qualquer lugar do mundo, não? Uma franquia do McDonald's. A primeira coisa que a gente tem que fazer é arrumar um bom contador que vai explicar como é que nós vamos sonegar para sobreviver, né? É difícil, né? Então ninguém, isso é crime de papel. Então o crime não está na lei, o crime não está na natureza. Onde está o fenômeno criminológico? O fenômeno do crime. Onde o crime, como é que se cria o crime, onde que ele aparece, o que ele é? Para a criminologia crítica, é uma construção social. É a interação que se faz no ambiente social acerca de determinadas condutas e de determinadas pessoas. E aí,
No mestrado, através do Leibniz Approach, que foi uma das vertentes, né, que nem ele se inicia olhando o criminoso, se inicia lá nas teorias populacionistas olhando o louco, o hospício, né, as instituições de sequestro, né, que são variadas, mas da mesma maneira que se constrói o louco, que é um louco, o louco é aquele que é construído no ambiente social e tal, o criminoso é a mesma coisa. Nós temos 750 mil presos no Brasil hoje. Desses 750 mil presos, nós somos a terceira nação que mais encarcera no mundo, só perdemos para os Estados Unidos e para a China. Passamos agora a Rússia. Passamos a Rússia, né? Aumentou, o governo do PT colaborou muito, infelizmente, né? Porque esse processo de encarceramento é algo que se contempla dentro da governamentalidade, que não é a política de governo tradicional, é a política de razões de Estado. Né? Então, o PT trabalha na lógica das razões de Estado também, lógico. Estado, né? Embora tenha toda a construção lá, não, governo, Estado, PT, tudo diferente, né? Então, lá. Então, a construção do crime e do criminoso nessas interações sociais cria no Brasil uma população carcerária imensa, que está presa em meia dúzia de crimes. Sabe quantos crimes tem no Código Penal e nas leis especiais no Brasil? Eu posso afirmar que tem no Código Penal tem mais disso, mas hoje no Brasil você tem pelo menos umas 1.500 condutas previstas como crime. 1.500. 750 presos estão presos em não mais de meia dúzia de crimes. Isso já mostra como que se constrói o crime e o criminoso. Porque é um olhar. Qual é o olhar? O criminoso no Brasil é assaltante, roubo, para homens é o que mais comete, tráfico de drogas, para homens é o segundo, para mulheres é o primeiro, né? Porte de arma, homicídio, tráfico de drogas, roubo, estupro, bem, quase metade da população carcerária está presa em roubo e tráfico. E aí você vai juntar meia dúzia de crimes, o que mostra que a operatividade do sistema penal ele é voltado para a identificação de determinadas condutas como criminosas e determinadas pessoas como criminosos, porque no tráfico, e aí a pergunta é quem são os traficantes? Bom, um piloto num helicóptero comendo toneladas de cocaína não é traficante. O João Estrela não era traficante. O João Estrela foi punido com uma pena de 2 anos no tratamento, né, ter direito a participar em vários programas, né, a ponto do desembargador Ciro Darlan, que é membro da LIP também, ter escrito um artigo brilhante, que até com futurologia, né, ele falava assim, meu nome não é Tuxinha. Ele escreveu esse artigo, põe no Google, é um artigo sensacional. Meu nome não é Tuxinha. Quando o Tuxinha escreveu, estava com benefício, estava em liberdade, né? Ele escreveu um samba na Mangueira e botou o seu próprio nome. E a imprensa caiu de pau dizendo que o Tuxinha, que estava no livramento condicional, estava se escondendo atrás do seu próprio nome. Aí o Ciro Darlan, no lançamento, coincidiu com o seu lançamento do livro, filme, do Meu Nome não é Johnny. E aí o Ciro Darlan escreve Meu Nome não é Tuxinha. E ele fala nesse artigo de uma coisa muito importante, a distinção entre traficante de drogas e comerciante de drogas. São coisas distintas. O comerciante de drogas não tem o tratamento do traficante. O traficante tem um cérebro definido, opera o comércio de drogas na favela, sendo geralmente rotulado, né, construído na ideia de participação de uma facção criminosa, diferente do comerciante de drogas da Zona Sul, que não pertence a nenhuma organização criminosa, que tem um outro perfil, que não é o perfil do traficante. Isso é importante, porque quando a gente vai se debruçar para olhar a violência do Estado, nós vamos ver que essa construção, esse olhar, né, que a criminologia crítica traz, né, para a construção, para que a gente possa entender a construção do crime criminoso, ele também é um olhar utilizado para a construção do sujeito matável. E a gente cai num monte de cilada. A maior cilada que a gente cai é o tempo inteiro a gente querer desconstruir a figura do matável e não questionar a construção do matável. Então, todas as mães vítimas de violência fazem exatamente a mesma coisa. Lutam até o fim para provar que seu filho não era traficante. Como se ser traficante autorizasse o Estado à execução.
Tem um filme agora que foi vencedor do Festival do Rio, chamado A Queima-Roupa. E eu conhecia, hein? Sim? Fala o TG também. Mas vem fazer a genealogia. Mas tem uma cena do filme que me incomoda muito, e a diretora veio conversar comigo, eles me chamaram para a pré-estreia, pedindo, ela me pediu, o que você achou do filme? Eu falei, não. Cara, a cena final do filme era aquela situação do Jacaré, que a polícia entra e mata um rapaz que estava fazendo um lanche. E aí os moradores se revoltam e começam a gritar, a polícia matou um inocente. E o filme encerra com essa questão, a polícia matou um inocente. Eu falei para ela, olha, por favor, me incomoda muito o filme fechado, a ideia de que a polícia matou um inocente, porque parece que a polícia está autorizada a matar os culpados. Então, acho estranho, não pode reforçar essa ideia. E essa coisa, meu filho não é traficante, os direitos humanos, muitas vezes, entram nessa história, mesmo os militantes de direitos humanos. Eu já vi gente muito fina, que eu não vou botar o nome, a gente só bota o nome daqueles que a gente está, a gente brigar, né? Dos parceiros a gente não bota o nome, a gente fala só no sapatinho. Mas, pô, eu já vi gente muito boa falar, não estamos aqui para defender bandido. Pô, como não, cara? Então os bandidos não têm defesa. E aí eu acho que não é tão contraditório o Bolsonaro ter uma votação tão elevada como o Freixo. Até porque tem muita gente que votou no Bolsonaro e votou no Freixo. Por quê? Pô, peraí, o Bolsonaro não pede para passar o cerol nos inocentes. Não. Pô, pergunta ao Bolsonaro. Não, esse inocente é um cidadão de bem, que tem que ser protegido. O cerol é para o inimigo, matável. E, pô, os direitos humanos também diz que não está ali para defender bandido, então colou, não tem jeito. E aí não adianta querer ficar entendendo como tem coisa muito simples. É simples. Então, no doutorado eu fui estudar como que se contempla essas mortes. A primeira pergunta que se faz é a seguinte, que é o problema da ciência política. Bom, como que um país que na Constituição proíbe a pena de morte só autorizando em casos de guerra declarada? Qual foi a última guerra que o Brasil participou? Não, Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial. Hein? Isso aí, a Segunda Guerra. Tem umas fotos do meu pai. É mesmo? Ele estava nessa guerra? É paraquedista. Então, desde o final da Segunda Guerra, que é 45 para cá, a pena de morte no Brasil é proibida. Podemos dizer assim, né, para simplificar. Sim, mas como que nós podemos matar uma Constituição que proíbe a pena de morte? Conseguimos produzir 42% a mais de morte que em todos os países com pena de morte no mundo. Essa é a questão que tem que ser resolvida. Aí vem a primeira pergunta, que aí começam os problemas da tese. Bom, essa morte, essas mortes, que nós estamos falando, que estamos repetindo o tempo inteiro que a polícia é violenta, essa morte está dentro da lei ou fora da lei? Hein? Sim, o Michel Nisse fez uma pesquisa sobre a auto-resistência na UERJ, que ele trouxe um dado que me serviu também para problematizar na minha tese. Em 2005, 99% de auto-resistência foram arquivados em menos de 3 anos. Todos os auto-resistências registrados em 2005, até o final de 2008, tinham sido arquivados. Quando há um arquivamento da investigação que verifica, né, uma letalidade provocada por uma ação policial, significa que esse arquivamento está legitimando aquela morte. Ou seja, aí já não é mais a polícia. Aí é o Ministério Público. Temos que ter um olhar para essas instituições jurídicas, porque o pai da Civil falou uma coisa interessante, o cara lá do Sul, eu conheço, mas parece um cara de luta, assim, sabe? Mas ele falou, o estado de exceção do Brasil não é o estado policial, não. O estado de exceção do Brasil é o estado de exceção judicial. Isso é uma coisa muito importante, porque eu estava até conversando antes na palestra com o Samir, no livro, né, do tempo que resta da ditadura, tem um artigo, eu já não me lembro quem foi o homem que escreveu especificamente sobre esse artigo. Ele diz o seguinte, olha, no Brasil nós tivemos muito menos desaparecimentos do que em outros países do continente, da Argentina, do Chile, do Uruguai também. Mas no Brasil nós tivemos uma quantidade de processos, e dá os números, são absurdos, uma quantidade de processos, como chamados inimigos terceiros, muito superior. O que significa que nós podemos atuar
na forma da exceção, pelas vias jurídicas, entendeu? Dando inclusive uma freada nas vias policiais. Porque imagina, nós temos uma ditadura aqui onde, quem diria, né? As forças policiais brasileiras foram, digamos assim, em termos de números, né? Não estou defendendo, pelo amor de Deus, mas em termos numéricos, foram bem mais brandas do que a ditadura argentina, que a chilena. Né? Mas será que a polícia brasileira ela é menos pesada? Não, porque ela recebe colaborações de estudo, de agências, que permitem que ela tenha tiro no pé, entendeu? Mas aí, às vezes, essas agências vão, né, e contemplam a aceleração do processo no Tribunal de Resistência. Porque aqui, você não leva o inimigo para um julgamento ao tribunal. Aqui você faz o contrário, você faz com que o tribunal legitime a violência policial, que é o que eu li nos autos de resistência aqui embaixo. Existe toda uma política na forma de razão de Estado a contemplar essas execuções. Então, não adianta ficarmos somente discutindo que a polícia não pode matar inocentes. Primeiro, que a polícia não mata sozinha, né? E segundo, que entre ser inocente ou ser culpado, isso tudo vai ser uma construção também que vai se fazer. Né? Eu vi, por exemplo, na pesquisa que muitas granadas são apreendidas. Muitas. Agora, explodidas, nenhuma. Tem auto-resistência que teve 11, vou contar alguns para vocês, só vocês terem uma ideia de que nós estamos falando. Tem que o BOP entra na favela do Recu, acho que é Campo Grande, né? E aí quando eles entraram com um disco de denúncia, dizendo que o tráfico estava reunido, os inimigos se reuniram, eu fico pensando, olha, as bruxas estão se reunindo em torno de uma fogueira, é a mesma coisa, os traficantes se reunindo com churrasco. Deve também ter fogo, a carne queimando, né? Birita. Aí a polícia entra na parada. Quando chega, evidentemente recebida a tiros, né, na troca de tiros, eles ouvem alguém gritar: explode eles, essa é a descrição policial. Quando eles olham na laje, tem uma pessoa fazendo um movimento de que vai atirar alguma coisa, assim que eles dizem. E aí eles atiram. Quando atiram, a pessoa cai, eles chegam próximos, tudo narrativa policial. Encontram um garoto de 14 anos. E ao lado desse garoto de 14 anos, um rádio transmissor e uma granada não acionada. Não acionada o quê? Quer dizer, um garoto retardado que vai jogar uma granada como se joga uma pedra. Aí, uma das coisas que mais se faz no auto de resistência, na construção do inimigo matável, é ouvir o familiar que reconhece o outro no ML. Porque normalmente esse familiar já está numa zona de conflito, como aquele rapaz que está participando de atividades ilícitas, muitas das vezes já não tem mais contato, porque ele está fora de casa já há 2, 3 anos, e se faz um inventário moral do morto. Eu peguei alguns que a mãe falava: não, desde pequeno eu dei muito trabalho, estudei em colégio interno, no Padre Severino. Mas vai se construindo toda a ideia desse criminoso nato, né? Nas palavras, né? Na linguagem policial, chamado semente do mal. Aí vai lá contemplando toda a construção, né, desse coisa. Muitos familiares dizem que não querem sequer que a polícia continue prosseguindo as investigações, que é um ato de cura. Aliás, você só fazendo um corte de uma coisa muito importante, quando se fala das vidas matáveis, e o Agamben trabalha com o tema lá em várias obras, né? Não só no Homo Sapiens, mas também lá no Quinhas de Gauss, mas no Homo Sapiens ele faz referência a um artigo que é muito importante, que é um artigo escrito por um jurista Binding com um médico, Rush, que foi escrito em 1928, que foi desse artigo que a Alemanha nazista contemplou o projeto de eugenia. Eu consegui esse artigo na íntegra em espanhol, traduzido do alemão para o espanhol pelo professor Zaffaroni, que é um jurista, que é da Suprema Corte Argentina, um criminólogo muito importante aqui na América do Sul. E ele, inclusive, faz uma introdução que tem o mesmo número de páginas do artigo, né? Isso é uma introdução dele. E na introdução ele fala qual é o perigo que nós temos quando produzimos saberes. Porque esses saberes podem ser cooptados para diversos outros fins, né? Então, quando a gente produz saber, a gente tem um autocuidado. Esse jurista, o Binding, e o médico tinha a maior boa intenção do mundo. Eles escreveram um artigo para não criminalizar a eutanásia.
um debate que já existia naquele momento, se desligar os equipamentos que dão sobrevida a uma pessoa seria ou não crime de homicídio. Esse debate está aí até hoje. E eles escrevem um artigo dizendo o seguinte: vidas indignas de serem vividas. Eles vão contemplar a ideia de que, ao desligar uma máquina, você não está fazendo nada mais do que acelerando algo que o próprio processo natural realizaria. E que, portanto, não caberia o direito de dar proteção a essa vida. Então, na modernidade, quem passa a definir o valor vida é o direito. Isso é interessante na minha tese, porque, se eu estou trabalhando nos autos de recência, estou mostrando como que o direito produz. Inclusive, hoje, a definição do momento da morte é feita pelo direito, na lei lá que autoriza o transplante de órgãos. É na lei que autoriza o transplante de órgãos que você define que o momento da morte hoje é a parada da atividade encefálica. Mas isso é uma construção jurídica. Quem não é a parada? É uma conte como que se determina a morte hoje. Quem constrói isso é o direito. E a vida também. Porque quando você tem a tutela em relação ao crime de aborto, né, o direito é que vai construir que a vida começa, né, quando o embrião, que é o nome, eu já esqueci que isso era legal, mas quando o embrião ele se acopla à parede do útero. Antes disso, por exemplo, aquele método abortivo naquela pílula do dia seguinte, aquilo não é considerado aborto juridicamente. Mas aonde começa a vida e onde começa a morte, ou termina a vida, né? É uma construção do direito. Então é um direito que vai contemplar, né, o valor da vida. E contempla o valor da vida produzindo o contraponto. Né? Porque quando se constrói, né, a tutela da vida, se diz que o que está fora dessa tutela pode ser contemplada por uma política justiça. Então, é mais ou menos esse texto é muito importante, se vocês puderem procurá-lo. Eu não sei se vai ter, mas eu posso depois até passar para saber, para deixar disponível para vocês, em espanhol, mas é um texto, tem uma parte do texto que é muito emocionante, pelo menos foi para mim, né? Porque trata da questão da cura. Né? Aliás, tem um artigo também do Joel Billman. Joel Billman é um psiquiatra, né, da UERJ, né? E o Billman, ele fala do marco do salvacionismo, né? Como que a ciência busca, no campo religioso, através do dispositivo da salvação, a cura. Né? Saúde, né, e salvação tem a mesma raiz, saúde. Saúde e salvação são coisas muito próximas. Né? E o Milo Batista escreve um artigo também, a lei do pai, que é muito importante, ele vê como que a pena e a cura se aproximam. No modelo inquisitivo seria a cura como pena, e no modelo positivista depois vai ter a pena com cura, internação compulsória. Então é um tema iniciativo, que em algum momento os autores falam o seguinte: porque fazer cessar a dor é também um ato de cura. Dor. Eu me arrepio até hoje quando eu falo. Fazer cessar a dor é também um ato de cura. Então, quer dizer, desligar uma máquina é um ato de cura. E matar esses indignos é visto como um ato de cura pela família, pelo Estado, pela sociedade. Porra, é um ato de cura. Cessamos a dor dele, porque ele levava uma vida indigna, uma vida de dor. Cessamos a dor da família, né? Cessamos a dor da sociedade. Está tudo resolvido. E tu está reclamando o que, rapaz? Tu é delegado. Porra. Mas aí nós temos questões, né, que vão contemplar essa letalidade, a produção desse matável, né, que trazem números que são assustadores e que problematizam a própria existência do Estado. No livro A Palavra dos Mortos, do Zaffaroni, que foi editado recentemente pela Saraiva, ele traz uma informação que eu acho que é muito problemática. Os Estados nacionais, através das agências policiais, mataram mais do que as guerras do século XX. Realmente é de parar, né? E aí pode ser delegado, pode ser militar, pode ser miliciano. Pô, vamos parar para pensar como que algo que é construído para nos proteger do perigo mais maior, que seria o perigo da morte violenta, segundo Hobbes, segundo todas as teorias contratualistas que vieram depois, né? A ideia do Estado enquanto aquele que vai nos prover de uma segurança, principalmente uma segurança em relação às nossas próprias vidas, como esses Estados nacionais podem contemplar uma letalidade maior do que as guerras.
Eu estava falando sobre o problema dos números, dos autos de resistência em São Paulo, e um comandante da Polícia Militar se levantou muito, lógico, vocês estão ofendendo a instituição, a Polícia Militar. Eu quero saber um país no mundo que tenha criminosos armados fortemente como o Brasil, enfrentando a polícia. Aí eu olhei para ele e falei, olha só, comandante, coronel, eu não vou falar de Estado, não, vou falar de guerra. O senhor sabe qual foi a última guerra que teve no continente sul-americano? A Guerra das Malvinas. A Guerra das Malvinas não matou o que o Estado do Rio de Janeiro matou em 2007. Em 2007, foram produzidas 1.330 mortes através de ações policiais. A Guerra das Malvinas não matou, 2007, não matou 1.330. Foi o maior marco da história da letalidade por ações policiais, 2007. O que leva alguns desavisados a considerar que o projeto das UPPs contribuiu para a redução da letalidade. Mentira! Porque também na pesquisa do Michel Nisso eu consegui, e eu boto no meu trabalho de mestrado, os números absolutos de autos de resistência no Rio de Janeiro. Até 2000, não havia mais de 400 pessoas mortas pela Polícia do Estado do Rio de Janeiro. Nem na gratificação faroeste, nem quando a Secretaria de Segurança pagava a gratificação policial matar, na época lá do Moreira Franco, do General Sertão. Nem nessa época, nem recebeu uma gratificação, a polícia matou mais de 400 pessoas. O que já é um número assustador, porque 400 é o que todas as polícias dos Estados Unidos matam em um ano. Em todo o território dos Estados Unidos, hoje. Né? Sim, já é um número assustador, mas até 2000 a gente tinha assim 159, dependendo do ano, na década de 90, 250. Em 2000 começa a matança. A Vera Malaguti Batista tem um artigo muito legal chamado Estrela de Sangue. Eu tenho. Tem, né? Isso é bom, porque ela vai mostrar como que o governo da Benedita, o Rio de Janeiro, deu um salto de antilegalidade. Sim, depois não está compartilhando, todo mundo junto. É engraçado que em 2000 que começa no Brasil uma coisa também que arrepia, que é chamado de segurança com cidadania. Em 2000 que começam os programas de segurança com cidadania a serem escritos lá em Brasília, com muita gente boa participando, gente do campo da garantia dos direitos, porque isso é que nós temos que nos tocar. Quando você olha os documentos, você tem um livro do Edson Lopes, chamado Segurança Pública, não sei o que, de sujeição. Mas o nome do autor é Edson Lopes. Ele vai fazer um estudo dos documentos que foram construídos a partir de 2000 sobre PRONASSE, isso ele vai observar uma coisa interessante. A ideia de segurança com cidadania é a ideia do aumento da legalidade. Por quê? Quando você constrói que segurança é para o cidadão, significa que para o não cidadão não vai ter segurança, vai ter cerol. Os projetos das UPPs são contemplados por verbas que são construídas no projeto de segurança com cidadania, PAC, PRONASSE. A federalização da segurança pública, que a presidenta Dilma está falando, já está acontecendo há um tempão. Em 16 estados do Brasil nós temos secretários de segurança que são delegados federais. Essa já é a intervenção federal que está sendo feita na área de segurança. Sim, mas como é que o governo federal consegue impor aos estados a ingerência na área de segurança? Porque quem escolheu o secretário-geral do Rio de Janeiro não foi o governador, foi uma indicação de Brasília. E ele está até hoje como indicação de Brasília. Então, como é que se consegue isso em vários estados brasileiros, não é só no Rio? Porque só vai ganhar o din-din quem aceitar a intervenção. Se não aceitar a intervenção, se não aceitar a indicação da gestão de segurança, não leva o din-din. E como diria o Nelson Rodrigues, dinheiro compra até amor verdadeiro. O falso, todo mundo sabe como, mas o verdadeiro só Nelson Rodrigues observou esse aspecto positivo. Amor verdadeiro. Isso, aí rola o casamento, né, dos estados, essa política integrada de segurança pública. E enquanto é um inimigo matável, enquanto toda essa construção do inimigo está lá na favela, está lá naqueles que historicamente são construídos como matáveis, tudo bem. Mas quando pega a rapaziada na rua, aí ele começa a dar saltinho,
começa a falar de militarização da polícia, aí começa a falar, do estado de exceção, do racha dói, e nada contra mesmo, porque dói mesmo, porque a polícia militar ela tem que ser contida e o estado de exceção tem que ser contido também, nada contra, mas assim, isso acontece quando esse inimigo passa a contemplar outros ambientes. Tanto é que a rapaziada que foi presa um dia antes da Copa, alguns deles me narraram que a polícia, quando entrava para cumprir mandado de busca e apreensão, jogava comida no chão para procurar alguma coisa dentro das latas. Pô, mas isso é velho na favela. Na casa do Amarildo fizeram a mesma coisa, mas muito antes do Amarildo, na favela sempre tentaram pegar comida e jogar no chão para procurar droga. Agora, o que eles estavam procurando na casa dos manifestantes? Podia ser droga também, porque a droga até hoje também é um dispositivo que constrói, estão juntos dos traficantes, são manifestantes, mas estão juntos dos traficantes. Fizeram isso naquele protesto da morte do DG, que quiseram construir. Que o protesto que foi feito ali foi puxado por traficantes, porque no Brasil, protestar contra a violência voltada a setores culturais é considerado um ato criminoso. Né? Aí tu vem imprensa é sorte, né? Eles quando vão falar dos caras queimando carro na França em 2006 porque mataram um garoto pobre numa favela, eles são manifestantes revoltados com a violência policial. Nos Estados Unidos, essas manifestações recentes também são tratadas como um ato de legítima manifestação política contra a violência da polícia. E no Brasil é parada de traficante, cara. Porque é fácil. Manifestante na Espanha, manifestante aqui. Isso. Aproximar qualquer um de nós ao tráfico seria nos construir como inimigos também. Né? Então, tentaram fazer no caso Amarildo. Era fácil, construir o cara como traficante, dizer que havia briga de tráfico e tal, prendia a mulher dele, estava tudo resolvido. Descansa em paz, está curado. O processo de cura foi observado, cessou o sofrimento. E a minha grande participação naquele momento foi justamente tentar evitar isso. Mas, pô, é um absurdo, né? Porque a gente já contempla naturalisticamente a ideia de que existem categorias que são desprovidas de proteção, inclusive de proteção à vida. Chegamos nesse ponto. E aí eu não vou ficar lutando para saber quem é que está dentro e quem é que está fora, não vai conseguir. Porque se é uma construção, daqui a pouco eles podem construir que nós aqui reunidos falando sobre esse tema somos inimigos dos protegidos por dentro dela. E aí? Então, ou a gente vai defender o direito de todos, para a gente contemplar os nossos direitos, ou a gente está lascado. Então, chegou a hora da gente profanar. Fazer um movimento em defesa do direito dos criminosos. Um movimento em defesa dos criminosos. Profanação total. Mas quem é que vai botar a cara? Bom, se o cara quiser um cargo eletivo, está ferrado. Não se elege nem para síndico do prédio, né? Os caras que me perguntam assim, nossa, aí vai ser candidato? Como? Tá brincando, eu não sou eleito nem para síndico do prédio. No prédio, meu passa por mim no prédio, cospe no chão. É lógico, não são pautas que definem, né? Você vai defender, né? O não cidadão, como os cidadãos vão se revoltar. Quem vota o cidadão, tu dá ferido. Né? Então, voltando ao estudo lá dos autos de resistência, você pode observar na construção que você faz nos pedidos de apontamento a ideia do inimigo tráfico. Então, eu acho que a grande perspectiva que a gente tem hoje em termos de pesquisa é uma comprovação empírica de pesquisas de teorias que já estão circulando, porque hoje é muito difícil ter uma teoria em qualquer campo. Né? No campo do direito não tem nada para se falar, ciência política, vamos falar de que isso? É difícil, né? Não estou dizendo que esses campos não vão avançar, mas fica cada vez mais difícil. Acho que hoje a pesquisa empírica é importante. Você pegar, por exemplo, mostrar, olha, o estado de exceção que o Agamben fala está acontecendo aqui nessa forma jurídica, nesse auto de resistência. O sujeito matável, esse aqui, que o promotor, isso aí